Laís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o quarto episódio da segunda temporada de Euphoria, que foi ao ar nesse domingo, dia 30. E, gente, que episódio impactante. Sério, eu não sei nem se eu vou conseguir me recompor direito pra fazer esse vídeo. Ele é um episódio que me tocou de uma forma tão profunda e cada vez que eu fico refletindo sobre ele, mais emocional eu vou ficando. Então eu vou tentar conversar aqui com vocês e me contendo e também explicar algumas coisas, né? E principalmente o que eu acredito que aconteceu ali no final, porque eu sei que muitos de vocês vão vir aqui no vídeo querendo saber sobre isso. Obviamente esse vídeo tem muitos spoilers, porque eu vou falar de todos os detalhes, então se você ainda não assistiu, fica avisado, mas retorna aqui depois pra gente discutir mais ainda, que esse episódio, gente, por mim, eu faria uns 1000 vídeos, porque bem provavelmente a gente vai pra diversos direcionamentos aí, principalmente com os acontecimentos que vem nos próximos episódios. Mas enfim, lembrando que semanalmente eu tô falando de Euphoria aqui no canal, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse episódio, como eu falei, foi um dos mais impactantes pra mim até agora. Ele é um episódio muito pesado, ele é muito reflexivo e eu acho que ele também é muito revelador, principalmente pro direcionamento que esses personagens vão sofrer a partir dos eventos desse episódio. Eu vou começar falando sobre as coisas mais simples até a gente chegar ali no final. Eu já adianto que ele é vastamente interpretativo, então eu vou falar diversas interpretações e coisas que eu fui pensando conforme eu ia vendo as cenas, depois reassistindo de novo antes de vir gravar esse vídeo, e aí a gente tem esse papo de forma mais aprofundada aqui também. Então vamos começar falando sobre a Cat, porque finalmente a gente vê ela falando sobre a realidade do relacionamento dela com o Ethan. Ela se abre ali pra Maddie no aniversário dela e é basicamente o que eu tinha falado em alguns vídeos anteriores, que da mesma forma que a Cat descobriu como é a personalidade dela e também entender que ela é bastante sexual e as coisas que ela gosta durante o sexo, é também diferente ela se descobrir dentro de um relacionamento e que não tinha problema algum o Ethan ser dessa forma, mas que o encaixe do relacionamento ali não aconteceu pra ela dentro do que ela acredita como prioridade, porque a própria Maddie fala mais ou menos isso de forma talvez mais direta, mas a gente idealiza muitas coisas e no final não é sobre o que a gente idealiza dentro daquele relacionamento, mas sim sobre o que a gente sente, e às vezes o que a gente sente é algo inexplicável, e a gente vê que esse episódio, de uma forma geral, tem diversas discussões de relacionamento, né, principalmente ali na Maddie com o Nate e também a Cassie com o Nate, e até mesmo na Rue com a Jules e ali o Elliot, e eu vou passar conforme eu for falando de cada um deles. Mas eu fiquei muito feliz dela finalmente se abrir, pra ela ir pra um caminho de entendimento dela, porque a gente vê que inclusive ela tava perdendo alguns aspectos da personalidade dela, como eu tinha frisado, né? E como eu falei, esse episódio, ele é um episódio de discussões muito internas e muito honestas também, né? Porque até mesmo ali na conversa do Nate com a Maddie, eu acho que essa é a primeira vez que eles conversam de forma amadurecida, que a Maddie realmente pergunta, né? Eu não tô falando sobre obsessão, eu tô falando sobre amor, você me ama? E o próprio Nate não sabe responder isso. E depois a gente até vê ele falando ali com a Cassie, e ela até fala, né? Você falou que tava apaixonado por mim, você vai ali e fica conversando sobre amor com a Maddie, o que raios tá acontecendo e tudo mais. E eu fiquei refletindo muito, principalmente depois do que o Carl falou pra ele. Já vou falar sobre o Carl, porque é completamente intenso, mas eu também fiquei refletindo muito sobre se o Nate, ele realmente ama alguém de fato. A gente vê que ele tem seus relacionamentos, mas ele, ao mesmo tempo, como a própria Cassie aponta pra ele, eu já tinha falado nos vídeos anteriores, ele nunca assume as merdas que ele faz, né? E a gente vê como ele também é muito destrutivo dentro das relações que ele acaba tendo. É lógico, não tô falando que é tudo culpa do Nate, tá? Mas, por exemplo, ali na relação dele com a Maddie, a gente sabe que ela é explosiva também, mas é um relacionamento completamente tóxico. Ali o que tá acontecendo com a Cassie também é um relacionamento que, apesar dele não estar junto com a Maddie, ainda assim é errado. Eles têm esse sentimento, essa sensação de que estão fazendo algo errado, tanto que isso reflete drasticamente ali na Cassie. E a Cassie, por mais errada que ela também esteja dentro das escolhas dela, ela precisa urgentemente de uma orientação psicológica, porque o que ela passou na primeira temporada com toda a relação do aborto, e a gente viu que até agora nessa quarta temporada ninguém genuinamente conversou sobre isso com ela,
E eu fico pensando até se, de repente, a Mad, mesmo brava com ela em algum momento por descobrir sobre ela e o Nate, ela não acabe tendo essa conversa genuína com a Cassie, porque a Cassie, ela tá literalmente em surto, sabe? E a gente vê, inclusive, nos momentos que grandes coisas acontecem, como, por exemplo, ela vomitar ali na banheira. Essa cena, inclusive, meu Deus, que desespero que dá! E ao mesmo tempo você ri, mas você ri de nervoso, enfim. Você vê que nesses momentos que ela tá colapsando, ela realmente sente que ela tá perdida, né? Então ela fala coisas como ela só faz coisas erradas, que ela arruina tudo, então ela tá com um sentimento muito ruim. E lembra que eu tinha falado lá no primeiro episódio sobre ela não falar pro McKay o que ela realmente sentia com relação a toda a questão do aborto, né? Então ela se culpabiliza muito, ela internaliza muitas coisas pra ela. Então ela acha que o relacionamento do McKay não deu certo por conta dela. Novamente, não acho que ela foi uma santa, ela também traiu ele, mas muito também por reflexos de algumas atitudes que ele tinha com ela dentro do relacionamento. Eu tinha falado, reforçado também com relação ao aborto, né, que pra mim também era bem óbvio que esse relacionamento tinha acabado quando eles discutiram ali a relação, sendo que ele tinha falado que ele não podia assumir naquele momento, mas ele também não deu o suporte pra ela, ele não foi lá na clínica com ela no momento. Então a Cassie, ela teve todas essas responsabilidades nas costas dela. Então, não justificando, mas é completamente compreensível a gente ver ela nesse estado, dela fazendo muita besteira e dela, inclusive, não sabendo suportar, a ponto dela beber muito, né? Certo que ali era muito combativo, porque ela tava vendo a Mad e o Nate juntos e numa relação bem próxima, tipo, ele comprou um presente super legal pra ela e ela com todo aquele sentimento com o Nate, e o Nate igual uma pedra, não expressando nada. Eu acho que ali ele tava muito mais com medo da Cassie abrir a boca em qualquer momento, inclusive esse foi um receio que eu tive, eu falei assim, meu Deus, ela vai falar pra Mad no aniversário dela que eles estão ficando porque ela tá muito bêbada. Não foi o que aconteceu, eu fiquei com essa sensação assistindo ao episódio, mas eu acho que o Nate, ele tá muito mais preocupado ali com a Mad não descobrir naquele momento do que o que tá acontecendo com a Cassie em si. Ele até chega, né, a perguntar em certo momento, ela é sempre assim e tudo mais. Enfim, como eu falei há uns vídeos atrás e como a Cassie falou, o Nate, ele não assume as responsabilidades das ações dele. E a gente vê, inclusive, o próprio Carl falando isso pra ele. Gente, essa parte do Carl, eu acho que ninguém jamais imaginou que iria pra esse direcionamento. Nos vídeos anteriores, eu até tava falando, né, a Mad vai falar do CD, porque aí cada vez mais pessoas estão descobrindo, e eu preciso dizer que eu gostei mais ainda dele mesmo, assumir todas as coisas que ele fez, e ele se abrir pra família dele, mas o discurso dele, de uma forma geral, é muito potente, sobre ele falar como ele viveu essa vida dupla, mas principalmente como ele se sentia com relação à família, que ele se sentia aprisionado por eles. Pra mim é muito impactante a fala dele, quando ele diz que ele não era permitido de ter certos sentimentos e que ele é uma pessoa sentimental, uma pessoa emocional. E de fato, quando a gente repensa, né, no Carl, desde a primeira temporada, a gente via ele automatizando muito as coisas, né? Por exemplo, os CDs ali que ele gravava era sempre da mesma forma, era muito metódico, era o mesmo processo, ele sempre era muito duro, ele ali com a família sempre era muito fechado. E aqui, quando a gente vê ele, como ele tá nesse episódio, eu não sei vocês, óbvio, eu fiquei muito preocupada com ele em diversos momentos, achando que ele ia bater o carro, mas eu também me diverti muito com ele. E eu fico pensando muito sobre como ele tava à vontade ali de ser ele mesmo. Eu acho que todo aquele momento que ele teve ali com o Fesco e com o Ashtray fez ele refletir muito de que ele não tem como fugir disso, e perceber também que o Nate mentiu sobre tudo isso, culpabilizou ele por tudo isso, fez com que ele pensasse que realmente não tinha muito mais pra onde ele ir, que ele vivia muito mais numa frustração do medo das pessoas descobrirem do que ele realmente ser quem ele é. E aí eu retorno ao que eu falei no episódio anterior sobre a fala dele ali com a Rue, que ele invejava essa geração de hoje em dia porque eles simplesmente podem ser o que eles querem ser. E quando a gente tem o contexto do background da história dele e tudo que a gente vê aqui, a gente vê como ele era de fato aprisionado e como ele se liberta. Então, todo esse momento, mesmo que ele tivesse bêbado ali e tendenciando a fazer besteira, né? Principalmente quando ele quer fazer ali o wrestling no bar e tudo mais, você
fica, putz, ele vai bater em alguém, vai dar um problema muito grande. E no final, ele, mesmo que sem noção, ele tava se divertindo ali. Ele não tava querendo prejudicar ninguém. Ele tava realmente livre. E aí, quando ele fala pra família, todo mundo tem segredos, e ele fala o segredo de cada um, revela na frente da família inteira, faz a gente refletir também do porquê o que ele faz é tão grave. É extremamente potente a fala dele pro Nate, quando ele fala que ele é o maior arrependimento dele, porque ele simplesmente não conhece o Nate, ele não sabe absolutamente nada, que ele é um mistério. E refletindo sobre isso, realmente, o que a gente sabe sobre o Nate? A gente sabe que ele é o capitão do time, que ele é quarterbacker e tudo mais, que ele é muito bom, que ele tenta ser bem sucedido nas coisas, mas aí eu retorno sobre ele não assumir as próprias problemáticas dele. O Carl até fala, né, me desculpa por ter te ferrado pela minha vida dupla, e eu enxergo que você tem muita raiva dentro de você. E a gente também, como espectador, enxerga isso. Inclusive, desde o episódio lá dele, a gente consegue compreender, de novo, não justificar, mas compreender o porquê ele tem determinadas atitudes, mas realmente ele nunca assume as coisas que ele faz. Então, até mesmo no momento que ele apanha, ele culpabiliza o pai. Nos relacionamentos, ele culpabiliza as garotas. A Maddie é insana. A Cassie é mais insana ainda. Nunca é a forma com que ele lida ali com aquelas pessoas. Inclusive, essa seja a grande prisão do Nate, que ele mesmo também não se conhece. Ele mesmo não consegue se entender. Quando a gente tem esse discurso sobre o Carl, como ele se sente, principalmente com relação à família, a gente pensa realmente como na época que ele viveu, ele não tinha opção. E é por isso que eu falo que eu gostei tanto da revelação ter vindo a partir dele, porque ele realmente se sentiu livre a partir dali. E pra mim, todas essas cenas dele gritando, mesmo a gente ficando preocupado ou com ansiedade de que vai acontecer algo em qualquer momento, ainda assim é um grito de liberdade, uma liberdade que ele não viveu durante muitos anos, e que foi o momento dele de sair do armário, dele realmente dar um basta nessa vida dupla e ser quem ele é, assumir quem ele é. Então é muito potente, é um absurdo de bom todo esse arco que acontece aqui, e é muito interessante porque pra mim, de uma forma geral, esse episódio fala muito sobre resolução, e aqui a gente tem um lado positivo. Por mais que tenha ficado uma situação constrangedora ali na família, ainda assim ele foi livre, ele tem os arrependimentos dele, ele vai lidar com as coisas dele, mas ele fez o necessário para se sentir livre, e acaba contrapondo muito com a situação que a gente vê da Rue, que é contrária aqui. Antes de chegar na Rue e falar do final, eu queria falar muito sobre essa relação da Rue com a Jules e também ali com o Elliot. É uma relação muito complexa, porque ao mesmo tempo que a Jules, ela não sabia que a Rue teve a recaída, que é uma recaída persistente, eu acho que para ela falta muito conhecimento sobre a pessoa dependente química, porque mesmo a Rue falando, eu tive uma recaída, e dá uma amenizada por ser a maconha, ela não tem o conhecimento de pensar que isso é o gatilho inicial, mesmo que fosse, não era o caso, para ela ir de volta para as coisas pesadas. Por exemplo, no especial do Ali com a Rue, ele fala sobre a recaída dele, né, que ele tinha ficado sóbrio durante 12 anos, e aí ele teve a recaída, e foi uma recaída que durou 1 ano e meio. Então é muito difícil quando o corpo, ele tem o contato de novo com aquela droga. Então é de novo todo um processo que precisa passar. Então, mesmo que a Rue admita em certo momento que ela teve uma recaída e que foi de boa, que foi leve, ainda assim seria mais grave. Aí eu reforço a própria fala da Dia, que ela imaginou, né, que quando a Rue usa drogas não é como outras pessoas usando drogas, pelo fato dela ser doente, pelo fato dela ser dependente química. Mas apesar da Jules não saber dessas coisas, ainda assim tem algumas atitudes sobre ela que são bastante questionáveis, né? Porque, por exemplo, no momento que a Rue, ela vai pro banheiro pra cheirar, ela vai e fica com o Elliot, ela fica meio escondida ali. Então ela sabe também que ela tá fazendo algo errado, porque senão ela não precisaria esperar a Rue sair ali do quarto pra ela conseguir ficar com o Elliot. E também, assim, o próprio Elliot, né, sabe que as duas estão num relacionamento, e isso é uma atitude que a Jules tem com muita frequência, né? Mas eu também vejo que as duas têm uma problemática muito grande sobre conversar sobre o próprio relacionamento. É até um negócio que rola entre a Jules e o Elliot, né, que eles falam,
você e a Rue não conversam sobre determinadas coisas, e de fato elas não conversam. Então é muito complicado até pra gente como audiência saber a que pé é o relacionamento delas. É um relacionamento aberto? A Jules tem a liberdade de ficar com outras pessoas, porque a gente nunca vê a Rue tanto se envolvendo com outras pessoas, geralmente é a Jules. E a gente vê certos incômodos na Rue, né? Quando, por exemplo, a Jules vai ali pra cidade e fica com a Anna, ou quando ela tá conversando ali com o Nate, antes de descobrir que era o Nate, a gente vê que ela tem certo incômodo, mas ela não externaliza isso, e ela vai sofrendo com isso, mas nunca é feito um diálogo. Então eu falo isso porque ambas as partes estão erradas ao meu ver, sabe? Porque não existe um diálogo. Elas não firmam exatamente o que é o relacionamento delas e elas esperam se machucar, seja na mentira, seja no envolvimento com outra pessoa. Eu até imaginei na realidade que iria rolar o trisal ali, mas deu pra ver que foi bem desconfortável pra Rue também, toda a situação. A gente vê que a própria Jules também fica incomodada, mas ali no incômodo dela do beijo da Rue com o Elliot, é porque a Rue, ela fala, foi muito bom, e pareceu muito genuíno, e tinha tido toda aquela situação do sexo, dela ter fingido, e a Jules, ela tem se questionado bastante. A gente tem visto ao longo dos episódios que ela fala, né, sobre não saber se a Rue realmente gosta dela. Na conversa dela com o Elliot, ele até fala, vocês devem estar apaixonadas, e aí ela desconversa. Então eu vejo que a Jules também, ela tem muitas dúvidas. Não sei se é sobre o sentimento dela com a Rue, mas talvez sobre o que a Rue sente com ela. Só que a Rue, dentro das drogas ali, dela não tá sóbria, ela fica mais apática, como a gente vê na própria cena do sexo. Isso é uma das melhores coisas que aconteceu, mas eu não tô sentindo nada. Então muito dessas atitudes da Rue também, eu vejo que tá muito relacionado a isso, que ela não sabe expressar, ou até mesmo ela não consegue externalizar esse sentimento. Tanto que a gente vê ela falando, né, eu me apaixonei pela Jules no momento que eu vi ela. Então esse sentimento existe nela, mas ela não sabe falar coisas como, por exemplo, o Elliot falou pra Jules que ela era sensual, que ela era artística, que ela era livre, e toda aquela fala dele que, ao meu ver, são coisas que a Rue vê nela, mas ela realmente não fala pra ela. E aí eu retorno, pra mim o problema do relacionamento delas, dentro de coisas erradas que ambas fazem, acaba sendo a falta do diálogo realmente, que elas não conseguem falar uma pra outra o que tá sentindo, o que tá acontecendo genuinamente na vida delas. O Elliot acaba sendo meio que esse pivô da relação, então ele ouve uma, ouve a outra, ele gosta da Rue, aí ele começa a se envolver com a Jules, e fica no final das contas toda essa bagunça, a ponto dele mesmo falar ali pra Jules que a Rue nunca esteve sóbria. E aí a gente vê uma das cenas talvez mais impactantes assim pra mim, porque lembra que eu tinha falado sobre o jogo de luzes, como Euphoria traz aqui nessa segunda temporada, sobre quando a gente vê ali o amarelão, né, ela super iluminada, geralmente são os sentimentos mais bonitos, mais felicidade, enquanto a gente tem os momentos de escuridão, é quando são coisas mais internalizadas, mais pesadas, um sentimento ruim. E aqui a gente vê isso com a Jules, conforme ela vai sabendo, a cena de uma forma geral vai escurecendo. Inclusive isso também acontece no carro, quando elas discutem e a Rue fala, eu não quero lidar com você, a gente vê na hora a luz fechando. É muito absurda a técnica, é muito absurdo como tudo se comunica e como a gente consegue ver perfeitamente os sentimentos desses personagens simplesmente por um jogo de luz. Eu realmente estou muito impressionada com toda a técnica, toda a história. É absurdo o que Euphoria tem construído aqui. Inclusive eu falo isso porque, como eu falei, esse é um dos episódios mais impactantes até agora do que eu assisti. Mas voltando à cena da Jules, é muito interessante quando a gente vê ela ali, né, no escuro, a gente também vê a chuva caindo e caem como se fossem lágrimas dela. Então, mais uma vez, a cena aí comunicando, né, esse sentimento, e esse sentimento muito profundo, a ponto dela se cortar. Eu não sei se vocês separaram ali no final, né, o Elliot passa a mão no machucado da Jules, e a gente sabe que a Jules tem tendência a isso, né, tanto quando ela era criança, também ali na festa do Nate, fazia tempo que a gente não via isso, mas também muito estava relacionado ao fato dela se odiar. Então eu acho que também o fato dela saber que a Rue teve recaída desde o momento que ela conheceu o Elliot e eles estavam juntos nessa, e que eles estavam usando drogas juntos, faz também ela lembrar o que a Rue falou lá no primeiro episódio, que ela teve a recaída no momento que ela foi embora. Então, pra mim também existe um sentimento de culpa nesse sentimento que tá internalizado ali nela. E é por isso que eu falo, essa cena ela é muito profunda. Os sentimentos desses personagens todos estão aí, assim como na Rue. E aí, gente, eu não tenho
estrutura pra falar sobre o arco da Rue aqui, porque foi realmente um arco que mexeu muito comigo. Lembra que eu tinha falado no início do vídeo que era vastamente interpretativo? Pra mim, essa cena que a gente vê da Rue é basicamente de morte, ou quase morte, sabe? Porque todos os elementos que foram trabalhados, inclusive o próprio especial dela com a Lee, eles acabam retornando muito forte aqui. A primeira coisa que eu preciso falar é que a gente precisa considerar muito as coisas que a Rue fala na narrativa dela, como ela mesma retomou já aqui nessa segunda temporada, quando ela fala que ela nunca teve a intenção de ficar sóbria, que é algo que ela fala, se eu não me engano, é no primeiro episódio da primeira temporada, quando ela tá contando que saiu ali da reabilitação, e até mostra como ela mentia no teste e tudo mais. E no especial de Euphoria tem uma frase que é muito impactante, que eu também reassisti pra trazer esses vídeos aqui, é que ela fala que ela não pretende ficar muito tempo ali. Então ela mesma fala que ela tem pensamentos muito suicidas com relação à droga, que ela não se vê vivendo muito mais do que tá acontecendo ali. E é muito importante essa fala, porque nesse especial também, o Ali ele tem uma conversa muito aprofundada com ela sobre o entendimento do que é a dependência química, de que é uma doença e como modifica essas pessoas. E uma das coisas mais importantes sobre essa cena específica e que é falado lá no especial é que o Ali, ele tem toda uma conversa sobre Deus com ela. Ela fala que ela não acredita em Deus e que ela não gostava quando as pessoas falavam que saíram vivas porque Deus quis, e que isso amenizava as pessoas que acabavam morrendo. Ela até chega a falar, então a vida do meu pai vale menos, porque o propósito dele era estar aqui comigo, era cuidar de mim, era cuidar da minha irmã. E muita fala dela sobre não acreditar em Deus vem daí. E o Ali fala sobre a importância dela acreditar, nem que seja na poesia. Que ele fala que ela precisava acreditar nem que fosse numa força maior, porque ia existir um momento em que todo mundo ia virar as costas para ela, e inclusive ela mesma iria virar as costas para ela, mas que essa força maior, a poesia, estaria ali. E pra mim essa cena da Rue, quando ela usa droga, é isso, porque é o contato dela com Deus, ela ter esse entendimento dessa força maior. E é totalmente importante a gente pensar na jornada da Rue até agora, porque ela de fato foi exterminando as relações dela. Isso foi algo que eu tinha chamado a atenção lá no terceiro episódio, principalmente quando o Ali falou que desistiria dela, né, se ela tivesse o terceiro strike. Então a gente vê o Ali virando as costas para ela, a gente vê aqui nesse momento ela também afastando a Jules. No especial eles também falam sobre como a dependência torna a pessoa mais violenta também, como ela afasta as pessoas, e a gente vê a Rue fazendo exatamente isso aqui. Pra mim, inclusive, esse especial de Euphoria já era um presságio pro que a gente ia ver nessa segunda temporada, nesse arco da Rue, porque todos os diálogos, todas as coisas que o Ali direcionava a Rue ou falava sobre os sentimentos dela estão acontecendo, seja pro bem ou pro mal, mas eles estão aí, eles estão acontecendo. E aqui a gente vê a Rue completamente sozinha. E nesse encontro que ela tem com esse ser maior, com a poesia, com Deus, primeiro que vem numa cena maravilhosa com o Labyrinth cantando. Essa música do Labyrinth, gente, é uma coisa assim absurda. Eu não sei se vocês sabem, mas eu entrevistei ele, eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele falou muito sobre as referências, inclusive gospel, né, das músicas dele, e toda a narração da Rue também, né? Essa narração, ela tava no trailer, mas ela vem como a narração de Deus. Então ela fala que ama você antes de nascer, até o momento que se vai, ou até mesmo antes de existir. E é aí que começa a dualidade da interpretação sobre essa cena, porque quando vem a fala do até mesmo antes de você existir, quem fala é a Jules. Então a gente tem uma passagem de narrativa, o que talvez pode significar uma morte ou quase morte da Rue ali naquele momento. Eu acredito que ela poderia ter uma segunda overdose para talvez ser o wake-up call dela. O primeiro a gente viu que não acabou funcionando, porque ela mesma falou que ela foi para rehab, mas ela não tinha intenção de ficar bem. E aqui, principalmente ela tendo esse contato que o Ali tanto falava, que ela precisava acreditar que existia algo maior, ser esse momento de ponto de virada ou até mesmo da morte da personagem, porque a gente também vê ela em contato com o pai dela, falando que ela foi uma decepção e que ele falou que sempre teve ali com ela, que ela não é uma decepção. E tem alguns elementos também ao longo da cena que são muito sutis
antes, principalmente tendo esse contato todo com o pai, o momento que ela toma a droga ali, que ela teria essa possível overdose, eu realmente acredito que é uma overdose, ela pega 4 pílulas azul, que é exatamente igualzinha a cena de quando ela pega ali na gaveta do pai dela, dos remédios. Então, pra mim, essa cena, ela quase como se fosse o início e o final. A Rue, diversas vezes, ela falou que o pai dela não foi a motivação dela começar a usar drogas. E a gente tem todo o entendimento sobre a vida dela, sobre os problemas psicológicos que ela teve, que ela já usava remédios muito pesados que tinham despertado isso nela, mas lógico que toda a situação ali do pai também foi muito intensa, ela nunca soube lidar muito bem, tanto que tem uma fala dela com o Elliot nessa segunda temporada que me impactou muito, que eles chegam a falar brevemente sobre o pai dela, e ele fala, nossa, foi há pouco tempo, aí ela fala, eu não sinto que é isso. Então a Rue, ela tá em constante sofrimento com isso ainda também. Então a gente tem cenas muito fortes aí. Tanto essa dualidade do remédio no momento em que ela inicia e talvez ali a última dose dela e que fez ela ter essa overdose. Também esse encontro com Deus e com o próprio pai, que pode sinalizar que ela morreu porque ela encontrou com o próprio pai, ou que ela estava no momento de quase morte ali, mas para mim também é muito emblemático a troca de narrativa em que a Rue narra a série inteira e bem nesse momento a gente tem a passagem para fala para Jules. Mas ao mesmo tempo, a gente também tem um aspecto visual que a gente vê a Rue de fora, como se ela estivesse abraçando o pai ou essa força maior, a gente vê ela de fora da janela como espectador, que ela não tá tendo uma overdose ali. Então a gente tem elementos que leva a gente para os dois lados dessa interpretação. E eu sei que a gente teve algo muito similar ali em All For Us, que teve essa discussão, né? Ela teve outra overdose, não teve? A gente sabe que isso iria acontecer em algum momento, tendo em vista principalmente os eventos dessa temporada, que cada vez mais a Rue se afundava. Então é por isso que eu falo, é vastamente interpretativa essa cena. Uma coisa que eu não posso falar também é que se a Rue, ela teve a overdose dela, ela tava com a mala toda ali, né? E, gente, eu sinto que vai ter uma problemática tão grande com essa mala, seja pra família dela, seja pro Fesco que apresentou ela, né, pro pessoal, porque apesar do plano da Rue ter sido bom, né, da forma de apresentar, no final das contas ela queria as drogas pra ela realmente, então ela não vai conseguir esse dinheiro de volta. Se ela tiver uma overdose, a mãe ou a pessoa que socorrer ela vai ver a mala ali, vai jogar essas drogas fora, vai fazer alguma coisa. Então a gente também tem um grande impacto a partir dos eventos desse episódio, não só no direcionamento da Rue, mas o fato dela ter todas essas drogas ali e quais que vão ser as consequências disso. A temporada, de uma forma geral, ela já passa essa sensação de que isso viria a acontecer em algum momento, sabe? E eu acho que como essa temporada ela tem se aprofundado muito no sentimento deles, eu falei muito nas análises dos episódios anteriores que todo mundo tá muito à beira, a gente tem uma sensação de que esses personagens eles vão morrer, eles vão se dar mal em diversos momentos aí da série. Então a Rue, a gente sabe que em algum momento chegaria isso, no momento que a gente vê que ela tava cheirando heroína e que a coisa vai ficando cada vez mais pesada, a gente sabe que pelo menos a overdose viria em algum momento. E é por isso que eu falo como esse episódio é muito impactante, e não só o momento após, quando a gente vê os outros personagens também. A gente vê muito como eles também estão em resoluções, em momentos muito decisivos da vida deles. Lembra que eu tinha falado do contraponto do Carl e da Rue? A gente vê uma resolução positiva aqui do Carl de liberdade, e da Rue a gente vê uma resolução muito problemática. É o inverso e uma possível morte que a gente tenha visto aí nesse episódio. E todos os personagens estão passando por algo. A Cassie com relação ali ao Nate, o Nate também tendo que lidar com esses sentimentos. A gente também vê a Cat ali no carro, então pra mim ela tá repensando o relacionamento. A gente tem um momento da Lexi também assistindo essas coisas acontecerem. Pra mim é isso, quando ela tá ali no palco, que não está acontecendo nada, mas talvez seja a forma de mostrar também como ela tá vendo toda essa história de fora, ali de plateia. Mas a gente tem alguns momentos bíblicos aí também, como por exemplo a Cassie. Pra mim, a imagem que constrói
constroem dela envolta das flores e com esse vestido branco e com esse olhar inocente, doce, vem muito a imagem do Jardim do Éden. Ele também remeteu muito ao pôster de mãe, né? Mas tendo todo esse contexto religioso, no final faz muito sentido. O Fesco também, né? Quando ele tá lidando com toda aquela situação do Mouse, porque a ex-mulher do Mouse vai procurar e começa a fazer algumas perguntas meio estranhas. Então a gente vê ali no momento que tá chovendo e ele vê uma luz. Talvez seja a forma também da série demonstrar como Deus ou essa força maior, né? Dependendo do que você acredita, tá tocando cada um deles nessas resoluções. Então a gente tem passagens religiosas dentro dessas cenas também, e pra mim, principalmente o da Cassie, é nítido que é o Jardim do Éden. Então, assim, é muito profundo e ao som do Labyrinth fica mais intenso ainda. É um episódio que ele é difícil de refletir, de digerir cada aspecto que tá ali. É muito duro, principalmente acompanhando o arco da Rue. Enfim, é um episódio muito impactante. Acho que ele é muito reflexivo, ele é muito interpretativo e ele leva a gente pra lugares, assim, de pensamentos bons, pensamentos ruins, questionamentos, resoluções também. Ele é um episódio que não é tão fácil de digerir. Bem provavelmente, reassistindo pela terceira vez, eu veja mais coisas ou mude direcionamentos também, mas com certeza ele é um dos episódios mais bonitos, mais impactantes que Euphoria teve em toda a série. É simplesmente incrível a forma que me tocou, eu não tenho nem palavras. Vocês sabem que eu não fico geralmente emotiva aqui nos vídeos e só de relembrar essas cenas e de tentar explicar essas cenas pra vocês, eu não consigo nem explicar os meus sentimentos. E esse episódio foi o que me fez pensar como Euphoria é uma das séries mais impactantes da atualidade, porque ela traz discussões que não são tão fáceis de discutir, ela traz pensamentos que eu tenho e que eu não sei externalizar, traz discussões que cutuca socialmente o atual, o antigo, a forma que a gente vive, a forma como a gente vê as coisas. É uma série maravilhosa e esse episódio, eu acho que ele imprime tudo isso. Esse episódio e o arco da Rue, de uma forma geral, pra mim é como se o Sam Levinson tivesse destrinchado tudo que foi conversado no episódio especial da Rue. Tá tudo aí, todas as conversas sobre os outros desistirem dela, sobre ela mesma desistir, sobre ela encontrar essa poesia, sobre ela não querer ficar tanto tempo. Enfim, como eu falei, é muito impactante. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse episódio, qual que foi a interpretação de vocês? Vocês acham que a Rue teve uma overdose? Ela morreu, não morreu? Pra que lado que vocês foram da interpretação? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa aí a emoção, ele é realmente um episódio que mexeu demais comigo, então se você gostou, deixa o seu gostei, compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, porque toda semana eu tô falando de Euphoria aqui no canal. Então, te vejo no próximo vídeo. Tchau!